Fala pessoal, tudo bem? Sou o professor Gustavo. Galera, vamos dar sequência aí no nosso conteúdo da nossa disciplina de eletricidade, tá? Então, galera, na aula de hoje nós vamos falar lá sobre um teorema conhecido como o teorema da superposição. O teorema é um teorema bastante útil na análise de alguns circuitos, tá? Então, por isso que a gente acaba estudando ele aí. Ele se baseia na nossa aula passada, que nós vimos lá sobre a linearidade, tá legal? Então, só lembrando lá nossa bibliografia básica, caso alguém tenha interesse aí em se aprofundar um pouquinho mais nos conceitos, sinta-se à vontade para procurar esses livros aí, beleza? Galera, então, o teorema da superposição ele se baseia na linearidade de um circuito elétrico, que nós vimos na nossa aula número 4, tá? Lembrando lá que a linearidade, né, ela possui duas propriedades. Uma da proporcionalidade, ou seja, né, se eu acabo multiplicando, por exemplo, pega lá a lei de Ohm, né, se eu acabo aumentando o valor da nossa tensão, aliás, o valor da nossa corrente elétrica, o valor da nossa tensão elétrica também aumenta, né? Então, são coisas proporcionais, tá? E nós tínhamos lá o nosso princípio da aditividade, ou seja, eu posso separar né, o nosso conjunto como um todo, ele pode ser separado em vários conjuntos pequenininhos e no final eu somo tudo. Basicamente isso, tá? No teorema da superposição, nós vamos se basear principalmente no nosso princípio da aditividade. Legal? Então, o que esse teorema diz? Né? Ele fala lá que a corrente ou tensão de um elemento é igual à soma das correntes ou tensões produzidas por cada fonte. Espera aí que eu não entendi nada, professor. O que você quis dizer? Na verdade, ele diz assim, né? Eu posso pegar um circuito elétrico, posso olhar ele, separar em vários pedacinhos, tá? Olhando cada pedacinho a partir de uma fonte de tensão ou uma fonte de corrente que tem no meu circuito. E no final eu posso juntar tudo, tá? Como que nós vamos utilizar ele? Justamente dessa forma. Então a gente encontra a solução lá, a gente analisa o nosso circuito usando uma fonte por vez. Tá? Ah, professor, mas vai ficar muita conta para mim fazer, vai ficar muito circuito para mim fazer. Vai depender da complexidade do circuito, né? Às vezes não se torna atrativo, aí a gente cai lá para análise de malhas, análise anual. Às vezes um circuito simples vale a pena você utilizar ele, vai de você escolher o que, que você quer usar, tá bem? Então, para a gente fazer análise por meio do teorema da superposição, a gente tem alguns passos lá que devem ser seguidos, tá? Primeiro deles, a gente escolhe uma fonte de tensão e uma fonte de corrente para iniciar a análise. Basicamente é isso. Eu vou escolher o meu ponto de partida, tá? Depois, eu vou pegar, vou substituir as fontes de tensão restantes, tá? Ou seja, eu olho lá para a minha fonte número 1. Todas as outras fontes de tensão que tiver nesse circuito, eu vou substituir por um curto-circuito, tá? Então, eu vou pegar, vou remover aquela fonte e vou emendar, né, os seus polos, tá? Então, eu vou substituir por um curto-circuito, tá legal? Depois, eu vou pegar, continuando a olhar para aquela minha única fonte lá, a gente vai pegar todas as fontes de corrente que tiver no circuito e a gente vai substituir por um circuito aberto. Então, é como se ela não existisse, tá legal? E, por fim, nós vamos repetir isso para cada fonte que tiver no nosso circuito. Ou seja, para cada fonte que eu for analisar, eu vou ter que fazer essa substituição da fonte de tensão ou da fonte de corrente, né, que já foram utilizados, tá? Então, um exemplo aí, se nós tivermos lá duas fontes de tensão num circuito e uma fonte de corrente, então a gente tem que fazer três análises para esse circuito. Uma análise para cada fonte, tá? Então a gente vai analisar a primeira fonte de tensão, a gente vai analisar a segunda fonte de tensão e analisamos a fonte de corrente. Então nós fazemos três análises. E no final, né, nós somamos o resultado dessas três análises para obter o nosso resultado final, que é o nosso princípio da aditividade, tá? Pessoal, vamos direto ao nosso exemplo, tá? Aqui eu botei uma simbologia só para representar o que, que acontece, tá? Então, quando eu digo que eu vou fazer um curto-circuito, né? Então, pega lá uma fonte de tensão, por exemplo. Vou mudar a cor da minha caneta. Então, pega uma fonte de tensão lá. Quando eu falo que eu troco por um curto-circuito, é isso aqui, ó. É remover ela e fechar o contato, né? Emendar as coisas, tá? Quando eu tenho uma fonte de corrente e falo que eu vou trocar por um circuito aberto, é justamente remover ela e não emendar nada, tá? Deixa aberto ali, literalmente aberto. Então, essas aí são as representações que nós utilizamos. Vamos direto para um exemplo, porque não adianta, análise de circuitos a gente só aprende praticando, tá? Então, aqui tem um exemplo lá, né? Determine a corrente no resistor R2, ou seja, nesse resistor aqui, tá? Utilizando o teorema da superposição. Então, olhando inicialmente para o nosso circuito, a gente percebe que tem duas fontes. Tem uma fonte de tensão aqui, tá? E tem uma fonte de corrente aqui. O que eu vou fazer?
eu vou escolher uma das duas para começar, né? E vou eliminar a outra. Então, vamos começar aqui pela nossa fonte de tensão. Vamos olhar para esse cara primeiro aqui, ó, tá? Então, eu sei lá que a partir dessa fonte, eu tenho que substituir todas as outras que eu não vou usar. Então, eu vou pegar o mesmo circuito, como é uma fonte de corrente, eu vou substituir por um circuito aberto. Então, eu vou remover ela, que é o que aconteceu aqui, ó. Eu permaneço com o meu circuito, eu permaneço olhando para a nossa fonte de tensão, que eu escolhi nesse momento, e a nossa fonte de corrente a gente removeu. Aí fazemos análise disso, tá? Num determinado momento a gente troca. Então agora eu vou olhar o meu circuito a partir da fonte de corrente. Então vou olhar a partir dessa outra fonte aqui, ó. E o que eu vou fazer? Sei que a minha outra fonte que eu não vou utilizar, eu vou substituir por um curto-circuito, que é o que aconteceu aqui. Então, fins de cálculo agora, né? Suponho lá no nosso primeiro momento, então a gente olhou para a fonte de tensão e fez um circuito aberto na fonte de corrente, tá? Então, é só a gente ver o que acontece, como que isso aqui vai se comportar. Olha, a gente tem uma malha, né? Uma malha simples, né? 2 resistores em série e uma fonte de tensão. Então, como esses 2 resistores estão em série, né? Eu sei que a corrente que vai circular por eles vai ser a mesma, tá? Então, eu posso, por exemplo, fazer uma análise de malhas aqui com uma malha só. Eu posso fazer usando a lei de Kirchhoff das correntes, tá? Vamos usar aí associação de resistores, por exemplo, tá? Então, vamos calcular a resistência equivalente desses dois, tá? Então, resistência equivalente vai ser igual ao meu resistor de 12 ohms mais o meu resistor de 6 ohms, que vai me dar um resistor equivalente de 18 ohms, tá? Legal, então agora eu poderia redesenhar aquele circuito assim, né? Continuo com a minha fonte de tensão de 36 volts e substituo por um resistor lá de 18 ohms, tá? Então, substituir. Então, eu sei que a corrente que vai circular por esse resistor vai ser exatamente a mesma corrente que vai circular por esses 2 resistores, porque eles estão em séries anteriormente e eu estou calculando o meu resistor equivalente. Então, pela lei de Ohm, né? A gente sabe lá que a tensão é igual à resistência vezes a corrente, nós queremos encontrar a corrente, então vamos isolar ela. Então, minha corrente I é igual a tensão divididos pela minha resistência. A tensão da fonte nós temos que é 36, tá? E a nossa corrente nós temos, aliás, a nossa resistência, né, nós temos que é 18. Então, 36 divididos por 18 dá 2, né? Então, 2 amperes. Então, eu sei que a minha fonte de tensão, ela entrega 2 amperes para a minha carga, tá? Para o meu R2. Então, eu sei que aqui, ó, vamos escrever, eu sei que por esse momento, tá? Tá circulando aqui, nesse resistor, né? Nesse sentido horário, que foi o sentido que eu defini, está circulando lá uma corrente de 2 amperes. Professor, dava para fazer por malhas? Dava, né? Então, olhando lá por malhas, né, a gente escolhe um ponto de partida, tá? Então, a gente escolhe um ponto de partida aqui e vai fazer a corrente circular até chegar nesse ponto de partida. Então, vamos fazer ele circular por aqui, ó. Passou para cá, vem para o nosso resistor, né, e volta para o nosso ponto de origem aqui. Então, primeiro, a nossa corrente ela chega no polo negativo da nossa fonte, então menos 36, mais a minha corrente que eu não conheço, que eu vou chamar de I, por exemplo, tá? Vezes a nossa resistência, então vezes 12, mais, de novo, a mesma corrente circulando, né? Mais I vezes 6. Então isso aqui tudo tem que dar 0, lembra, né? Se a gente for fazer essa conta, eu sei lá que passo aquele 36 negativo por outro lado positivo e vou somar os iguais. Então, 12i com 6i eu tenho 18i, né? 18i igual a 36, porque eu vou passar por outro lado. Aí só finalizar, né? O 18 está multiplicando, passa dividindo. Então tem 36 divididos por 18, que dá igual a 2 amperes. Então perceba que eu fiz de duas formas diferentes e cheguei no mesmo resultado. Então a análise de circuitos é isso, é você entender os métodos diferentes que você tem e usar qual for o mais adequado, tá? Então encontramos aí o mesmo valor de 2 amperes de duas formas diferentes. Vamos só apagar aqui para economizar espaço, tá? Legal, então no nosso primeiro momento chegamos ali em 2 amperes. Deixa eu só arrumar aqui o espaço. Minha caneta azul de novo. Então, meu I é igual a 2 amperes. Joia. Agora, né, encontramos a corrente naquele resistor que eu quero pela primeira fonte. Agora eu vou olhar para a nossa segunda fonte, que é a nossa fonte de corrente. Então,
Tudo que for fonte de tensão, que eu não estiver usando, eu vou fazer curto-circuito. Tudo que for fonte de corrente que eu não estou usando, eu vou abrir. Então, nesse caso, a gente só não está usando aquela primeira fonte que nós fizemos já, né? Então, eu vou fazer um curto-circuito nela, tá? Quando eu tenho um curto-circuito aqui nessa malha, né? Então, da mesma forma, eu posso fazer agora esses dois resistores, o meu resistor 1 e o meu resistor 2, eles passam a estar em paralelo, tá legal? Eles passam a estar em paralelo, tá? Então, eu posso fazer uma associação de resistores entre eles e encontrar a corrente que vai circular pelo meu resistor equivalente, tá? Feito isso, eu consigo encontrar, por exemplo, a corrente que vai se distribuir para cada resistor, tá? Ou eu posso utilizar o nosso conhecido divisor de corrente, que também é uma outra forma da gente fazer esse cálculo, tá legal? Então, vamos analisar aqui fazendo resistência equivalente também. Então, sei lá que minha resistência equivalente, tá? Minha resistência equivalente é igual, vamos fazer aliás, vamos fazer da outra forma, assim, ó, 12 vezes 6 divididos por 12 mais 6, tá? 6 vezes 12, deixa eu achar minha calculadora aqui. 6 vezes 12 é igual a 72. Divididos por 18. Divididos por 18 vai ser 4 ohms, tá? Então, minha resistência equivalente, que seria uma resistência equivalente lá de 4 ohms. Então, se a gente for redesenhar nosso circuito, a gente vai ter algo mais ou menos assim, ó, um resistor equivalente, a nossa fonte de corrente aqui, tá? E fechou o pacote. Então, aqui 4 ohms. Legal, então eu sei que a nossa fonte ela entrega 9 amperes, tá? 9 amperes em cima desses dois resistores, em cima desse meu resistor equivalente, que é o que está circulando por aqui, tá? Com base nisso, tá? Então a gente consegue calcular agora a tensão que está em cima desse resistor equivalente. Ó, nota que o resistor 1 e o resistor 2 eles estão em paralelo. Então, se eu encontro o valor da tensão que está em cima de um desses resistores, vai ser a mesma tensão para o nosso outro resistor. Se eu encontro a tensão que está em cima do resistor equivalente, vai ser a mesma tensão que está em cima dos dois resistores. E aí eu consigo fazer o cálculo da corrente individual em cada resistor, tá? Então, a gente fosse calcular lá a nossa tensão aqui em cima, né? Nossa queda de tensão, eu sei lá que V é igual a R vezes I. Então, isso aqui seria igual a 4 vezes 9, que é 36 volts. Então, em cima desse cara, né, se eu fosse pegar o multímetro e colocar aqui entre esse ponto e esse ponto, eu estaria lendo 36 volts. Da mesma forma, né, como isso aqui é um resistor equivalente, ou seja, ele responde por aqueles outros dois que nós fizemos, se eu pego o meu multímetro e meço entre esse ponto e esse ponto, eu tenho também 36 volts, tá legal? Qual que é a vantagem disso? Agora eu consigo calcular a resistência, aliás, a corrente que passa em cada resistor, tá? Então, se a gente for calcular a corrente lá no nosso R1, por exemplo, no nosso R1, vamos colocar assim, I no R1, opa, vou colocar mais para o cantinho aqui, ó. Se eu fosse calcular a corrente no resistor 1, seria igual, né, a nossa tensão de 36 volts divididos por 12. Isso aqui é igual a 3, né? 3 amperes. E a corrente no meu resistor 2, como o resistor tem um valor menor, ela tem que ser uma corrente maior. Então, é 36 volts divididos por 6, tá? Isso aqui é igual a 6 amperes, né? Então, perceba lá que a lei de Kirchhoff das correntes, ela vale aqui, né? Eu encontrei 3 amperes no meu resistor 1, encontrei 6 amperes no meu resistor 2, que somando as duas, fecha os 9 amperes da nossa fonte de corrente, tá? Então, o que interessa para nós é o nosso resistor 2, que é o que está aqui. Então, aqui a gente encontrou que I no resistor 2 é 2 amperes, e aqui a gente encontrou que I no resistor 2 é de 6 amperes. O que eu faço agora? Eu somo, eu vou sobrepor, por isso que é superposição, tá? É como se eu pegasse colocasse um em cima do outro e somasse os dois.
Olha lá, então, na primeira parcela a gente viu que a nossa corrente ela circula, né, pela parte de cima. Então ela sai da nossa fonte, do polo positivo da fonte, passa pela parte de cima do nosso resistor. A nossa fonte de corrente, a seta indica a direção da corrente. Então essa corrente ela está circulando, né, para cima, entre aspas também, né. Então as correntes que vão passar no resistor 2, elas vão se somar. Eu vou ter a corrente que a minha fonte de tensão entrega, mais a corrente que a minha fonte de corrente entrega, tá? Então, no total, se nós fôssemos desenhar, eu teria algo parecido com isso aqui, ó. Vamos desenhar aqui, deixa eu representar assim, ó. A gente teria o nosso circuito original, tá? Que seria um resistor aqui, outro resistor aqui, e fecha aqui, e daí uma fonte de corrente assim, né? Legal. Então, esse aqui seria o nosso circuito original lá da figura anterior. Então, eu sei, né, que eu tenho uma corrente saindo dessa fonte, vindo nessa direção e passando pelo meu resistor, que vale 2 amperes. E eu sei que eu tenho uma corrente saindo dessa fonte de corrente, passando pelo meu resistor, nesse sentido aqui, valendo 6 amperes, né? 6 amperes. Então, qual que é a corrente total que passa no meu resistor? É a soma das duas. Então, a corrente total vai ser igual a 2 amperes da fonte de tensão mais 6 amperes da fonte de corrente, que dá um total de 8 amperes. Então, a corrente total que passa em cima do meu resistor 2 vale 8 amperes. Então, eu sei que aqui ó, eu saio com 8 amperes. Tá legal? E daí aí a gente percebe também que a lei de Kirchhoff das correntes ela se mantém. Joia? Pessoal, eu sei que é chatinho fazer assim de começo, a gente não pega o jeito direito, então vamos fazer mais um exemplo aí, tá? Vamos fazer esse outro exemplo aqui, também determinar a corrente no nosso resistor 2, tá? Então, ele quer saber a corrente que passa aqui, ó. Primeira coisa que eu faço, vou escolher uma fonte para começar. Então, vamos começar pela nossa fonte E1, tá legal? Então, se eu for olhar pela fonte E1, né, lembra que tudo que for fonte de tensão que eu não estou utilizando, eu tenho que fazer um circuito aberto, tá? Aliás, tem que fazer um curto-circuito, né? Circuito aberto é na fonte de corrente. Então, tem que fazer um curto-circuito. Então, se a gente for representar o nosso esquema aqui, ele vai ficar dessa forma assim, ó. Uma fonte de tensão, o nosso resistor R1, aí eu tenho o meu resistor R2, tá? Tenho o meu resistor R3. Aqui agora, onde eu teria a minha fonte de tensão, eu vou ter um curto-circuito. Então, vou botar de outra cor assim, ó. Eu vou fechar aqui e vou finalizar o nosso circuito, tá? Só que a gente vai ligar lá na nossa fonte e fecha aqui. Então a gente teria, né, separando ele em dois, a gente teria essa carinha aqui. Agora, só eu encontrar a corrente que passa no nosso resistor 4, no nosso resistor R2, tá? Como que eu vou fazer isso? Da mesma forma que eu fiz no exercício anterior. Então eu vou fazer a resistência equivalente deles aqui, ó. Deixa eu só anotar os valores: 24, 12 e 4, tá? Então, primeiro eu vou fazer a resistência equivalente desses dois carinhas que estão aqui, ó, né, do nosso R2 com o nosso R3. Então, eu vou fazer assim, ó, R2 em paralelo, tá, com R3. É a mesma coisa que eu escrever 12 vezes 4 divididos por 12 mais 4. Então, aqui eu tenho 48 divididos por 16, né? Isso aqui daria, vamos ver na calculadora, 48 divididos por 16. Opa, 48 divididos por 16 são 3, né? 3 ohms, tá? Legal. Então, agora nós temos um circuito equivalente que fica assim, ó. Então, a nossa fonte de tensão, o nosso resistor 1 permanece lá. Eu vou ter aqui um resistor que vai valer lá o R2 paralelo com o R3. E fecho aqui a minha fonte de tensão de 54 volts. Legal. Então, o que eu posso fazer aqui? Da mesma forma, circuito em série, eu posso encontrar a corrente que circula por essa malha. Tá? Então, eu sei que a corrente que vai circular por esses dois resistores vai ser a mesma, porque eles estão em série. Então, se a gente fosse fazer uma malha aqui, né, eu teria lá menos 54 igual, mais a nossa corrente que eu não conheço, vou chamar a corrente I, tá?
mais I vezes o valor do R1, que é 24, mais I, que eu não conheço, vezes o valor da minha resistência equivalente, que é 3. Né? Tudo isso igual a zero. Então, ajeitando as coisas, esse valor está negativo da fonte passa para lá positivo. E vou somar os valores iguais. Então, 24 com 3 dá 27. Né? Então, 27i tá? Igual a 54. Meu 27 está multiplicando, passa dividindo. Né? Então, I vai ser igual a 54 divididos por 27. Isso aqui é igual a 2 amperes. Então, a corrente que passa por esse circuito equivalente é de 2 amperes. Aí lembrando lá, assim como nós fizemos no exercício anterior, se eu calculo a tensão que está em cima desse carinha aqui, que foi o nosso resistor equivalente, eu encontro a tensão que está em cima tanto do R2 quanto a tensão que está em cima do R3, porque eles estão em paralelo. Tá? Então, pela lei de Ohm, né, V é igual a R vezes I. Então, a nossa resistência equivalente vale 3. Então, é 3 vezes o 2 que nós encontramos. Então, ali eu vou ter 6 volts, tá legal? Então, se eu pego meu multímetro aqui e meço aqui, ó, eu sei que eu tenho 6 volts. Se eu pego meu multímetro e meço aqui, ó, eu sei que eu tenho 6 volts, tá? Então, agora se nós temos o valor da resistência, nós temos a tensão em cima dessa resistência, a gente consegue encontrar a corrente que passa no R2. Então, vamos mudar de cor aqui de novo. Então, a minha corrente que passa no resistor 2 é igual a tensão em cima dele, né? Que é 6 volts, divididos pelo valor dele, que é 12. Tá? Isso aqui vai ser igual a 1 sobre 2, né? Que dá 0,5. Tá? 0,5 amperes de corrente circulando no nosso resistor 2. Então, a gente encontrou a corrente no resistor 2 para a primeira fonte de tensão. Então, essa fonte de 54 volts, ela entrega para mim, tá? 0,5 amperes nesse resistor. Tá legal? Joia. Agora, o que a gente faz? Vamos olhar para a nossa segunda fonte, tá? Vamos ver se eu consigo ganhar um espaço aqui. Eu esqueci de planejar essa questão do espaço. Mas dá-se um jeito, tá? Então, agora já olhei para a fonte E1, vou olhar para a nossa fonte E2. Então, essa fonte que eu não vou usar, eu vou fazer um curto-circuito nela. Então, vai ficar assim, ó. Faço um curto-circuito e permaneço com o resto do nosso circuito igual. Então, aqui vira 24 ohms. Aqui a gente vai ter o mesmo resistor de 12. Tá? Aqui nós teríamos o nosso resistor de 4 ohms. E aqui a nossa fonte, agora perceba que a polaridade dela está invertida. Tá? Então, menos aqui e mais aqui. E fica essa coisa horrorosa aí, mas que dá para entender. Tá? Então, 12 ohms. E aqui a gente tem 48 ohms. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Primeiro eu vou calcular lá a minha resistência equivalente nesse circuito, tá? Entre esses dois resistores. Então, se a gente for fazer lá, ó, vamos pegar a caneta azul de novo. Então, eu sei que meu R1, né, que é R1, aqui é R2. Então, se agora eu for fazer R1 em paralelo com o meu R2, eu vou ter o seguinte, ó, 24 vezes 12, né? 24 vezes 12, divididos por 24 mais 12. Então, isso aqui vai dar, vamos ver aqui, 24 vezes 12, dá 288. 288 divididos por 36. Isso aqui vai dar 8, tá? O meu resistor equivalente ele vale 8 ohms. Então, redesenhando o circuito igual nós fizemos ali, ficaríamos com algo parecido com isso aqui, ó. Então, R1 paralelo com R2 igual a 8 ohms. E aqui 4 ohms de novo, que é o nosso R3. Nossa fonte aqui, 48 volts. Né? E agora encontramos a corrente que passa em cima desse resistor para poder achar a queda de tensão que está passando em cima dele. Então, olhando para a nossa malha, agora a nossa corrente vai circular. Lembra que ela sai do polo de maior potencial, né? Nosso polo positivo, então ela vai percorrer esse sentido contrário. Tá legal? Então a gente vai ter lá, ó, saindo desse ponto aqui de cima, né? Nós teríamos menos 48,
Vamos analisar nesse sentido aqui, ó, tá? Então vamos tomar como base esse ponto aqui e a corrente vai percorrer esse sentido aqui, ó. Então eu tenho lá, né? Ele chega no polo positivo, então é 48, mais a corrente que eu não conheço, então vou chamar assim de I, vezes 4, mais I vezes 8. Tudo isso tem que ser igual a 0, né? 8 mais 4 dá 12, então eu tenho 12i, tá? Aquele 48 está positivo, passa para lá negativo. I é igual a menos 48 divididos por 12, isso aqui é igual a menos 4. Professor, mas deu negativo, significa que eu escolhi o sentido da corrente errado, né? Então, a nossa corrente, na verdade, ela está nesse sentido aqui, tá legal? Enquanto a corrente lá em cima, ela estava no sentido de cima para baixo, tá? Legal. Então, consigo calcular agora a queda de tensão em cima desse resistor e encontrar a resistência. Então, vamos ver lá, ó. Sei que a tensão desse resistor é igual a 8 vezes 4, né? 8 vezes 4, que vai dar 32 volts, tá? E por fim, a nossa corrente em cima desse cara vai ser justamente esses 32 volts divididos pela resistência. Então, meu IR2 vai ser igual a 32 divididos por 12, né? 32 divididos por 12, 32 divididos por 12 é igual a 2,6. Então, 2,6 amperes, tá? Legal, então a gente encontrou lá que essa fonte primeira que ela entrega nesse sentido aqui, ó, ela entrega 0,5 amperes, e eu encontrei que essa fonte entrega nesse outro sentido uma corrente lá de 2,6 amperes. O que eu faço agora para achar a corrente total? Então, a corrente total em cima desse cara vai ser a soma das duas. Se uma está no sentido oposto da outra, então eu tenho que diminuir uma da outra, né? Então, vai ser 2,6 menos 0,5. A corrente total em cima desse resistor vai ser de 2,1, tá? 2,1 amperes. Então, encontramos a corrente no resistor pelo princípio da superposição. Pessoal, eu sei que eu fiz um monte de conta, eu sei que eu usei lei de Ohm, eu fiz resistência equivalente, né? Podia ter feito de uma forma mais fácil? Podia. Você poderia ter utilizado divisor de corrente, tá? Eu não usei aqui, justamente para a gente poder lembrar como é que faz resistência equivalente, como é que aplica a lei de Ohm, como é que aplica a lei de malhas, tá? Para que a gente possa analisar o circuito e a gente perceber que não existe uma regra, né? Não existe um único método para mim resolver isso aqui. Eu posso escolher a maneira que eu quiser para resolver, que eu vou chegar no mesmo resultado, tá legal? Então todos aqueles métodos que nós aprendemos anteriormente, análise nodal, leis de Kirchhoff, análise de malhas, resistores equivalentes, né? Eles sempre são aplicáveis aí, né, até o final do nosso curso, até o final da nossa matéria. Então, se você quiser, por exemplo, dá uma pesquisada lá na internet sobre divisores de corrente, tá? Não é conteúdo da nossa aula, é um conteúdo do semestre passado, se não me engano, então eu não vou acabar passando porque o nosso tempo é curto, tá? Mas se você der uma pesquisadinha lá no Google, você acha, você vai ver que poderia ter resolvido esse exercício de uma forma um pouquinho mais rápida também, tá bem? Galera, então, nossa aula de hoje é isso, tá? Esse é o nosso teorema da superposição. Basicamente, separo ele em vários pedacinhos, encontro a corrente que cada pedacinho é responsável por fornecer e depois somo tudo, tá bem? Caso tenha alguma dúvida, caso não tenha ficado claro, manda um e-mail para mim, manda uma mensagem, vocês sabem me encontrar, tá? E, né, pega os exercícios e pratiquem, porque só praticando que a gente vai conseguir pegar bem esses exercícios. E não deixe acumular conteúdo, tá bem? Galera, tenha uma boa semana, um bom descanso, tá? E bons estudos. Até a próxima. Tchau, tchau.